Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. Nós estamos em pleno verão, estamos falando sobre coisas que são importantes para a nossa vida. Você que ficou em casa, ou você que está nos assistindo lá na sua casa de praia, ou num hotel em algum lugar desse mundo, né? Seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. Falamos do Rio Grande do Sul, da cidade de Novo Hamburgo. Todas as quintas-feiras à noite, nós convidamos alguém da nossa sociedade, da nossa comunidade, para nos trazer esclarecimentos, assuntos. Às vezes o assunto é leve, a gente ri um monte, outras vezes é um assunto mais pesado, que exige realmente que a gente reflita sobre aquele ponto, né? E hoje nós estamos trazendo aqui Valquíria Treto de Brito. Seja muito bem-vinda, Valquíria. Boa noite, pastora Eliane. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui no MBCV falando sobre serviço social. A Valquíria, ela é italiana. Vocês vão ver no sotaque dela, né? Ela é italiana e ela é cursanda dessa área social, né? O que é esse campo da humanidade? Cada vez mais, e nesse tempo em que a gente está vivendo, como é importante esse campo, porque a gente precisa cuidar muito para não se tornar desumano, porque de alguma maneira a tecnologia é muito boa, a área digital é fabulosa, fantástica, mas de alguma maneira também ela tem seu lado negativo, seu lado, vamos chamar de um lado sombrio, né? Que é deixar as pessoas muito isoladas e deixar as pessoas muito envolvidas consigo mesmo. Na verdade, nós estamos criando pessoas hoje muito egoístas. Concorda comigo ou tu tem uma outra perspectiva desse assunto? Concordo. E o serviço social, o assistente social, na verdade, ele trabalha com grupos de pessoas. E sabemos que aqui no MBCV nós trabalhamos com muitas pessoas. Nós temos, não querendo te atrapalhar, né? Mas a gente tem assim algumas áreas específicas que atendem pessoas. Então, a Valquíria também é pastora aqui no MBCV, né? A gente deixa para trás esse título, mas é algo que também é importante, porque o pastorado não deixa de ser uma matéria do campo da humanidade, né? E como pastora, hoje ela tem gerido justamente essa parte, né, de atendimento às pessoas, né, Valquíria? E o assistente social, ele trabalha muito com relacionamentos. Hoje em dia está muito difícil nós nos relacionarmos, devido à tecnologia, devido à internet muito rápida. Mas o relacionamento tete a tete, o dia a dia. Muitas pessoas têm procurado o MBCV porque têm visto que é um povo próspero, é um povo que prospera. Eu tenho recebido mensagens dizendo que nós somos um povo rico, mas nós somos um povo rico de alegria, de paz. E eu tenho visto isso na sociedade lá fora, que tem vindo até o MBCV buscado isso. Porque o que o mundo hoje precisa? Ele precisa de um relacionamento sadio, ele precisa de comunhão, e o assistente social, nada mais, nada menos, ele realiza trabalhos sociais. E nós temos em vários ministérios aqui no nosso MBCV, os trabalhos sociais feitos para fora do MBCV. E é muito importante nós estarmos preparados para isso. Aí a gente começa a conceituar a questão de serviço social, mas que não se desassocia do nome igreja, né? A igreja, ela tem esse objetivo e ela foi criada para isso, para atender a necessidade de pessoas, não só a necessidade espiritual, e isso é o que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Eu vou na igreja para buscar Deus. E justamente esse conceito que a gente vem construindo, né, pastora, durante todos esses 34 anos de MBCV, essa mudança de mentalidade sobre qual é o real papel da igreja, que, de fato,
a igreja quer dizer aqueles que saem para fora, no seu sentido original da palavra. Não é simplesmente eu vou à igreja e lá eu vou ter um momento de 1 hora e pouquinho de um culto e eu resolvi a minha questão com igreja, a minha questão espiritual. O objetivo do MBCV justamente é ampliar essa visão. Val, tu pode falar um pouquinho sobre essa ampliação de visão que a gente propõe via MBCV, e não só de MBCV sede, né? Nós temos aí campos que atuam dentro da mesma visão para que a gente possa ser solução para a sociedade que está ao nosso redor. 98% das pessoas que procuram o MBCV não são MBCV. Então, quer dizer que nós temos muito mais procura de gente não MBCV do que MBCV. Para essa área social. Para essa área social. Digamos, eu converso, eu vejo as necessidades, porque não existe só direitos, existem direitos e deveres do cidadão quanto ao assistente social. E assim, é muito bom porque existe um relacionamento e a gente faz até uma amizade, a gente conhece vidas novas, é muito importante. E acaba se tornando amigos, na verdade, das pessoas que vêm procurar ajuda. Às vezes, e agora a gente vai falar sobre isso de uma forma assim bem, vamos usar a palavra escrachada, né? Mas assim, de uma forma aberta, né? Porque a gente precisa diferenciar o assistencialismo da assistência social, que são coisas diferentes, porque eu mesma, pastora, já presenciei aqui pessoas que vêm, que alguns anos atrás, por exemplo, veio a mãe e pediu um botijão de gás. No outro dia, ela manda um filho pedir alguma comida. No outro dia, ela manda um irmão pedir outro botijão de gás. E aquilo vai se tornando algo viciante, porque acha que a igreja ela tem que dar e acabou, e essa é a missão da igreja, e tu tá falando de uma outra forma, né? Então, que a pessoa precisa entender os direitos e precisa entender também seus deveres. Porque é muito fácil eu ficar na minha casa, eu não construir nada, eu não trabalhar, eu não buscar um recurso, eu não buscar sustentabilidade de maneira nenhuma, e ir lá na igreja buscar o recurso que muitas vezes é doado por pessoas que estão lá trabalhando para poder gerar, para poder ser um abençoador. Então, quando a gente fala de assistência social, ou quando a gente fala de serviço social de uma igreja, né, nós estamos falando, sim, de compaixão, mas não uma compaixão cega, uma compaixão com entendimento. Como é que é feito isso aqui no MBCV, pastora? Toda pessoa que vem pedir, em primeiro lugar, ela é ouvida. E no ouvir, a gente já sabe se a necessidade existe ou não. Porque, querendo ou não, um dia que você pede, no outro dia você não tem a mesma necessidade. Sim. Mas já aconteceu muitas vezes, porque como nós trabalhamos com voluntários, no momento em que você vem trabalhar no voluntário, você serve, você não tem só o direito de receber, mas sim você tem o dever também de cumprir os seus deveres. Então, no momento em que você serve, já aconteceu muitas vezes da pessoa vir servir e receber uma ligação de um emprego na qual ela estava desempregada. Já aconteceu de vir pedir uma cesta básica e no dia seguinte estar empregada. Então ela retorna e comenta: olha, agora eu estou empregada, em vez de eu ser assistida, eu estarei assistindo. Isso é o importante, nós ensinarmos a pessoa a pescar. E não darmos o peixe sempre pescado para as pessoas. Eu acredito, a visão do MBCV, ela é uma visão inteligente. Então, se você é inteligente, você não só pede, mas sim você aprende até a orar e a agradecer a Deus. Sim. Porque eu sempre penso que, como assistente social, eu tenho que ensinar as pessoas que as nossas palavras têm poder. E no momento, em vez de eu só sentar e me queixar, eu posso começar a agradecer. Agradecer pelo que eu já tenho, agradecer pelo que virá e agradecer pelas pessoas que estão em volta, porque Deus, ele nos abençoa através de pessoas.
Então, que nós sejamos gratos. Eu sempre comento isso. Seja grato pelo que você tem. Agradeça pelo que você tem, para Deus não tirar o que você já tem. E uma cesta básica. Existem muitas pessoas que vêm no brechó pedir doações e elas recebem. Mas elas não recebem todos os dias. Elas recebem uma vez uma roupa. Depois elas têm que ser geradoras de bênção. E como nós trabalhamos com voluntários, é muito gratificante o trabalho social aqui no MBCV. Então vamos lá, recapitulando, né? Então a pessoa chega ao MBCV, então primeiro ela vai ser ouvida, para se ver realmente a real necessidade dela. Também é feita visitas, antes que eu conclua aqui, elenque, né, algumas coisas. Não é feito visitas, mas já foi feito. Por exemplo, eu chego aqui, eu digo que eu tenho problema, que eu não tenho comida, que a minha casa está caindo, que não sei o quê, aí não é feito visitas. Nós acreditamos no que as pessoas dizem através do falar, mas é feita assim, sim, uma sondagem. Vamos dizer, já teve pessoas que disseram, você não acredita em mim? Vamos lá em casa. E eu já fui. Já fui e foi tão difícil que eu não consegui descer do carro. Porque era um lugar muito perigoso. Que se eu descesse do carro, eu não sabia o que ia acontecer. Aí eu só olhei do carro e disse, não, realmente a pessoa está falando a verdade. Existem pessoas que no momento em que a gente leva a ceia na casa, a gente já leva a cesta básica. Porque a gente sabe que é necessário. Existe uma necessidade. Na verdade, o desenvolvimento de um assistente social, ele é muito pelo olhar, né? Não só pelo ouvir, mas também pelo olhar, porque a gente precisa ter esse olhar de compaixão. Por exemplo, uma pessoa chega aqui no MBCV e diz, eu tô com fome, né? Não vai se negar dar algo para ele comer, mas também eu já vi pessoas chegarem aqui e dizerem que quer comida, e o pastor Neuci disse, não tá pronto, chegar assim tipo 10 horas da manhã, né, nós não temos almoço aqui ainda, mas enquanto não tá pronto, você pode varrer aqui para nós o pátio na frente? Não, varrer não. A gente tem essas experiências aqui dentro do MBCV também, então o assistencial, ele não pode ser confundido com o existencialismo. O assistencialismo, simplesmente, eu vou dar e eu não quero saber o que vai fazer, o que não vai fazer. Mas o assistencial, ele faz isso. Eu vou assistir a pessoa. Eu vou ouvir, eu vou perceber quais são as necessidades dela. E também eu vou abrir oportunidade para que ela possa semear alguma coisa, né? Então, o MBCV, ele trabalha nesse sentido de que a pessoa vem aqui, a gente vai ouvir, a gente vai ver qual é a necessidade. Inclusive, acho que foi feita uma ficha, né? Um cadastro, para que a gente possa saber exatamente quais são as necessidades da pessoa e ver realmente se ela vai ter as suas necessidades supridas. Mas, como falava anteriormente, a igreja, ela não é só um lugar onde eu vou buscar ajuda espiritual. Eu também preciso ter a igreja como uma referência para todas as áreas da vida, né? E aqui também, quando se fala, o MBCV só tem gente rica. Não, o MBCV só tem gente que trabalha, que se esforça, que compreende a palavra e que põe em prática. Então, isso é mais do que uma prova de que a palavra ouvida e aplicada vai trazer mudança para a nossa vida, né, pastora? Vamos falar um pouquinho do brechó. Como é que funciona o brechó aqui dentro do MBCV? Como é que ele começou? Como é que ele desenvolve? Quais são os dias que as pessoas podem vir frequentar ou conhecer o brechó? Pois é, o brechó já existia quando eu cheguei no MBCV, né? Porque sempre existiu, na verdade, eu acho que fazem muitos anos. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei, já fazem 10 anos que eu trabalho aqui no MBCV sede. E aí eu comecei na limpeza, na cantina, no compras, eu fui indo. Aonde existiu uma necessidade e eu conseguia fazer, porque eu gosto muito de trabalhar o prático, trabalhar com pessoas, trabalhar com relacionamentos. Mas existia uma necessidade no brechó quando as outras pessoas que estavam gerindo o brechó saíram e eu comecei a dobrar roupas, comecei a, vamos dizer, organizar, porque eu gosto de organizar, não gosto de ver coisas atiradas no chão, roupas atiradas no chão. E o nosso brechó hoje é conhecido lá fora
como um brechó organizado. Organizado, cheiroso. Por quê? Porque uma pessoa que visita o brechó, que nem eu falei, 98% é de fora do MBCV. Uma pessoa que visita o brechó, chega aqui, tá tudo bagunçado, roupas rasgadas, roupas furadas, não volta mais. Então, o nosso papel de brechó, além de trabalhar com as voluntárias, que eu tenho voluntárias excelentes no brechó, eu trabalho a classificação. Porque quem vem garimpar no brechó, né? O brechó ele atende outros brechós, que nem hoje de manhã mesmo, eu atendi um brechó de Porto Alegre. Vem pessoas de Porto Alegre comprar aqui no MBCV. E o MBCV se torna conhecido através do brechó. E elas vêm aqui, compram e revendem. Ok. O nosso objetivo é trazer pessoas para cá e comercializar. Também doamos peças para quem necessita. Chegou aqui, tem necessidade. Eu ia te perguntar isso, né? Se a pessoa tem alguma necessidade. Chegou aqui, tem necessidades, é doado. Não é doado muitas peças, mas é doado conforme a necessidade. E também é comercializado num preço bom, onde as pessoas não reclamam e atendido com alegria. Quando a gente faz a obra com amor, tudo que vem na nossa frente a gente faz com amor e com alegria. Esses dias eu quero contar um testemunho. Entrou um senhor de bengala pedindo camisetas masculinas. E ele me comentou: aqui vocês têm peças boas porque o povo daqui é rico. E eu disse, não, as pessoas não entram aqui ricas. As pessoas entram normais, mas elas saem daqui ricas de alegria, de paz. Comecei a conversar e ele me passou assim, ele disse, eu vou fazer propaganda. A propaganda boca a boca dessas pessoas é muito importante. E esse trabalho voluntário ali no brechó, então eu quero que tu me diga quais são os horários que as pessoas podem vir, né? E esse trabalho voluntário. Eu mesma já vi ali no brechó pessoas assim que estavam saindo, por exemplo, da depressão, pessoas que estavam passando um momento difícil de luto na vida. Então as pessoas, elas querem vamos dizer assim, se ocupar suas mentes, né? Então elas vêm servir voluntariamente no brechó. Como é que faz para poder, se quiser, servir no brechó também? Como é que funciona isso? É só chegar no balcão de informações e pedir ou se inscrever para vir servir. Ou o meu telefone. Posso dar o meu número de telefone? 995-960599. Ou chegar aqui no brechó que vai me encontrar ou no pátio da igreja e se prontificar a servir. Estamos sempre precisando de gente e estamos aqui na missão de ajudarmos o outro. Então, se você precisa de ajuda ou se você conhece de alguém que precisa de ajuda, pode mandar aqui. Na medida do possível, estaremos atendendo a todos. E qual é o horário disso? Os horários eu começo das 8 às 11h30, todos os dias, e da 1h30 às 16h30. Sábados, das 8 da manhã às 15 horas da tarde. Mas agora no verão, estamos no verão, nós vamos atender sábados de manhã, somente das 8 às 12. E durante a semana, eu já dei o meu número do celular, que se eu não estou aqui, pode me chamar que eu venho. Olha, que legal, né? Porque as pessoas... No verão a gente sabe que muita gente que tem condição vai embora da cidade, né? Mas as pessoas que estão trabalhando nessa área de brechó, elas precisam se utilizar, né? Então aí a pastora Val já deu o seu telefone, se você quiser entrar em contato aqui com o nosso brechó. Além de nós atendermos as pessoas aqui dentro da igreja, quando elas vêm com algum tipo de necessidade, atendermos elas no brechó. Existe algum outro tipo de serviço que a igreja oferece no sentido de assistência, por exemplo, lar, idoso, criança? Como é que funciona isso aí? A capelania daí. Sim. A capelania, ela, se tem alguma necessidade, eles nos pedem.
entendeu? Mas quem faz esse trabalho de lares é a capelania. Mas não deixa de ser uma área social da igreja, com né? certeza, com certeza. Nós temos os outros pastores, inclusive nós temos um bom relacionamento com eles. Se tem necessidade, eles nos pedem, ou eu também peço para eles. A área da capelania que atende os lares, eles têm essa noção também. Inclusive, a capelania, ela faz um trabalho muito bonito em alguns lares de idosos. Eu lembro que teve um ano que eles estavam solicitando que a gente doasse shampoo, sabonetes, pasta de dente. Agora, nessa época, eles estão fazendo umas bolachinhas. A equipe da capelania está fazendo bolachinha para os lares. Tem muitas senhoras lá que querem bonecas. Esse trabalho de capelania, com a capelania, mas é um trabalho muito bom também, né? Muito especial. Especial. Que é uma forma de atendimento social também. Então, a gente já está passando o tempo aqui, mas eu queria só fazer uma pergunta dentro dessa concepção, porque você está estudando na área, né? A assistência social é um problema do governo? Não. Não é um problema do governo. É um problema social, da sociedade. E precisa que cada um faça a sua parte. Que se nós deixarmos tudo para o governo, nunca vamos ter. Cada um deve fazer a sua parte. E quem tem necessidade deve buscar assistência, deve buscar ajuda, mas buscar no método certo. Porque o próprio governo, ele disponibiliza várias ferramentas para que as pessoas não fiquem passando fome, né? Mas a gente vê que às vezes as pessoas têm umas escolhas estranhas e optam por passar fome, por ficar na rua. E é oferecido, inclusive, pelo governo algumas alternativas e a pessoa diz, não, eu não quero sair de onde eu estou, né? Mas tem muita gente doente que precisa de cirurgia, é chamado para cirurgia e não quer. Aparece. Não quer. Então, no serviço social também. Existe muita gente que prefere dormir na rua do que ir para um abrigo e ter direitos e deveres. Tem que tomar banho, não pode beber, Sim. não pode fumar dentro de um serviço de albergue. Aí as pessoas que estão na rua não querem. Então, às vezes, eu entendo que nós, movidos por compaixão, não quer dizer que a pessoa não tem... Ela está movida por compaixão, mas a gente precisa usar também a nossa inteligência, porque senão a gente vai dando, a gente vai dando coisas que a pessoa no outro dia também vai precisar. E o que você vai fazer? Você vai se tornar a pessoa se torna um sanguessuga, né, da igreja. Mas assim, dizendo de uma forma mais sucinta, eu vejo a igreja como protagonista social dentro da sociedade. Porque esse é o nosso dever como igreja, ter esse olhar e de uma forma inteligente, como tu já tem falado, de uma forma sábia, atender a necessidade, mas ensinar a pessoa a pensar, ensinar a pessoa a buscar solução para a sua vida. Isso que eu creio que seja o maior aprendizado, né, o maior benefício que a igreja pode dar para a sociedade. Não é isso, pastora? Isso. E sempre com consciência. Sempre prezando o bom relacionamento, mas com consciência, que não devemos dar tudo o que elas pedem, mas sim o que elas necessitam. É isso aí, então, olha aí, um excelente momento de conversa sobre um assunto que é muito debatido, principalmente entre as igrejas, né, de até que ponto nós podemos atender a necessidade de uma pessoa sem que a gente deixe ela nessa dependência. A gente precisa, sim, como igreja, ensinar. Pastora, para nós encerrarmos nosso episódio, uma última palavra. Vamos fazer o seguinte, dar uma palavra para aquele que está hoje como na audiência e tem uma necessidade, não sabe como resolver. O que essa pessoa, esperança, o que essa pessoa pode fazer da vida dela? Procura o método certo. Primeiro lugar, a espiritualidade sempre tem que estar na frente. Crermos que Deus resolve os nossos problemas na medida certa e sabermos orar com inteligência e com entendimento. Nós devemos saber pedir. Nós temos um Pai todo-poderoso.
Ele pode resolver os nossos problemas. E também que Deus usa pessoas. Se você tem uma necessidade, saiba ir para a pessoa certa. Quero desejar um feliz 2023 e que seja um ano de prosperidade e de vitória para todos. Olha que legal. Feliz 2023, gente. Vamos deixar a necessidade para trás, vamos buscar recursos, vamos buscar ajuda, que Deus vai abrir os caminhos. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Obrigada, pastora.